Oi, Laura. Meninas, se vocês estão escutando meu áudio direitinho, dá um ok aqui pra mim. Que o Instagram ele tá chamando as pessoas, então vamos dar aquele 1 minutinho de delay. Vocês estão me escutando bem? Como é que tá o áudio? Que às vezes o cabelo pode ficar aqui. Tá tudo certo? Oi, Amanda. Muito quente aí na Bahia? Aqui tá frio, mulher de Deus. Vamos lá. Dando só um tempinho pro pessoal ir entrando. Vocês estão me escutando bem? Se estiver escutando, faz um joinha pra mim, pra eu ter certeza que tá entrando bem o som pra vocês. Estão me escutando direitinho? Como é que tá o som? Fresco, tudo que eu queria. Obrigada, Claudete. Obrigada, Rafael. Só mais um pouquinho. E a gente já inicia. O tema de hoje é sobre autoestima, né? Vai dizer, meninas e menino, se fosse pra gente falar aqui sobre autoestima, a gente podia sentar e tricotar o que cada uma de nós pensa, se questiona, às vezes até se chicoteia com relação até a essa tal de autoestima, né? Que às vezes a gente fica só pensando que autoestima é corpo, mas não é. Se a gente parar pra pensar no conceito de autoestima, que toda vez a gente tá conversando com as pessoas, né, é interessante, né, diz assim, porque eu tô com a minha autoestima baixa. Quando na realidade a gente tá querendo dizer que não tá muito legal, que tá meio cabisbaixo, que tá com energia baixa, essas coisas assim, né? Não necessariamente tá querendo falar sobre o real significado de autoestima, né? Porque autoestima é auto, né? Eu, estima, de estimar-se, né? De se dar o valor. Qual é o valor que tu te dá? Qual é o valor que eu me dou? Às vezes a gente fica pensando que autoestima é necessariamente amor próprio, mas amor é uma coisa, se a gente parar para pensar, abstrata. Eu vou entender o que é amor de acordo com as experiências que eu tive a minha vida inteira, lá desde a infância. E tu vai entender, vocês vão entender o que é amor de acordo com as experiências que vocês tiveram, da interação que vocês tiveram com outras pessoas e essas outras pessoas tiveram as experiências delas que formaram o que elas entendem por amor. Então, extremamente abstrato. Já autoestima é uma coisa mais concreta. Eu, vocês, todos nós, a gente consegue perceber o valor que a gente se dá. Ou melhor dizendo, se a gente se dá valor, né? Então, mas se confunde naquela frase, e eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas durante muito tempo eu confesso para vocês que eu me perguntava, como eu faço para me amar? Como eu faço para me dar valor? Aí talvez algum de vocês diga assim, ai, mas tu é bonita, ai, mas tu é magra. Gente, isso eu estou hoje. Olha, convencida, né? Dizendo que eu estou bonita hoje. Ai! Tá, mas uma coisa que eu sempre tive consciência, apenas pra feia eu não sirvo. Tá, mas voltando aqui, fecha esse bem da palhaçada, é no sentido do... Nem que todo mundo diga que tu é linda e maravilhosa, se tu não tiver te sentido bem, tu não te ama, tu não enxerga o teu valor. Porque a gente quer ser perfeita, né? Mas e o que é a perfeição? Primeiro eu tenho que aceitar que existe a imperfeição. Porque é desse imperfeito, desses erros, que vai precisar daí ser estudado para sair algo bom. Então, o que acontece? O que é importante eu vou trazer para dentro. Obrigada, Thalita. Nós. Se é importante, eu me importo. E eu importo para dentro de mim. E aí eu começo a quantificar o que eu sinto ou deixo de sentir. A gente fala muito de mídia, né? Redes sociais. Pessoas do meu coração. Tenham em mente que rede social, mídias e tal, é um recorte. É uma partezinha da nossa vida. Eu tenho colocado fotos,
Confesso pra vocês, sim, tem uma foto minha na cama e aquilo foi sábado de manhã acordando. Aí vocês vão dizer, acorda divando. Não, foi o ângulo que ficou bom. Mas tem uma outra foto minha preocupada de pijama e aqui no Sul a gente não chama de hobby, a gente chama de chambre. Quem de vocês é do Sul e tem chambre? Eu tenho chambre rosa. E sim, era a minha cara ali descabelada, né? E ansiosa, porque eu tava falando sobre ansiedade, um domingo de manhã. E aquela foto era eu mesma ali, sem nada, nada. No máximo, talvez tenha dormido de maquiagem, ele tava, né, mais ou menos assim. Então, assim, o que você vê quando você se olha no espelho? E não, eu não tô falando de corpo. Quando eu tava fazendo esses tempos uma palestra sobre autofeedback, eu peguei uma caixa e coloquei um espelho dentro dessa caixa. E a gente tava conversando sobre crenças com as pessoas. E aí eu disse assim, ninguém sabia o que tinha dentro da caixa. Eu disse assim, e aí, quem é que tem coragem de mexer nessa caixa e me dizer o que tem dentro? Daí um homem se levantou e disse, não, eu quero, eu quero saber o que tem dentro. Eu disse, tu tem coragem mesmo? Não, eu tenho coragem. Ele abriu, eu tirei a tampa, né? E aí quando ele abriu, ele viu o reflexo dele, porque tinha um espelho dele. E daí eu disse assim, o que tu tá vendo aqui? E essa pessoa, ao ver o reflexo dela dentro daquela caixa, que ninguém sabia o que tinha dentro da caixa, começou a dizer, bah, eu vejo muita determinação, eu vejo muita garra, eu vejo também felicidade neste momento. A pessoa estava falando do seu reflexo, mas ela em nenhum momento estava falando da sua aparência. Tá percebendo? O X da questão do que é autoestima? Aquela pessoa estava de bem consigo. E aí ela estava falando das qualidades dela, não da aparência dela, não estava importando. Porque quando a gente está bem, foda-se! E eu falo palavrão, os básicos. Foda-se, mano. Puta que pariu. Foda-se, porque tu tá bem. Ninguém briga contigo, ninguém te tira do sério. Então, te olha no espelho agora. Pega um espelho, qualquer coisa, te imagina te olhando no espelho, o que tu vai dizer pra ti mesmo? Reconheça-se. Eu sempre digo, reconheça-se. Não, reconheça-se e aceita o que tu tá vendo. Mas não é um aceita pra ser condescendente, porque quem nasceu aí na geração anos 80, que é a minha geração, sou de 84, fiz 35 aninhos agora, nós tínhamos muito aquela coisa de consumir da mesma forma, parecer todo mundo da mesma forma, se vestir igual e tudo mais. Então, essa era a geração. Agora nós temos uma geração que está vindo com um novo apelo da mídia, um apelo de aceitar as diversidades, o que é muito bom. Só que eu sempre digo, é para se aceitar? Sim! Aceitar no sentido de saber quem tu é agora, nesse exato momento. Qual é teu estado atual? Aceita, não briga com ele. Mas é para aceitar, para tu saber qual é a tua realidade. Não para se conformar. Assim, esses tempos eu recebi um comentário no Facebook sobre, mas não sei o quê, mas o que importa é cada um com seus padrões. A pessoa não leu, não leu o que eu tinha descrito. Eu estava com uma foto em que eu estava com um chocolate na mão e um biquíni na outra, e eu estava falando sobre prazer imediato e prazer a longo prazo, mas a pessoa só viu a foto e não... não, mas tem que se aceitar sem ser nos padrões. Eu disse, não, daí eu respondi, eu disse, não, aqui a questão é a seguinte, primeiro, que o que importa é o teu padrão. Se para teu padrão tu estás te sentindo bem, show de bola. Agora, se dentro do teu padrão, as escolhas, que era o que falava o post, que tu tem feito com relação à tua vida e os resultados que elas têm gerado, se elas estão dentro desse padrão que tu quer pra ti, ok, mas aqui nós estamos falando de prazer imediato e prazer a longo prazo. Era outra coisa, mas nítido, boa noite, Renato. Era nítido que a pessoa estava levando para o lado de quem não estava com uma autoestima muito boa. E percebe que quando eu não estou com uma autoestima muito boa, eu estou falando de uma pessoa que não estava se sentindo muito bem. E o que ela fez? Me atacou. E a gente ataca quando a gente não está se sentindo bem. Então, reconheça-se. Aceite a sua realidade. Não aceite no sentido de aceitar e, ok, vou desistir de mim. Qual é teu estado atual? A partir disso, tu gosta de estar onde tu está? Tu gosta de ser quem tu é? E aí a gente pode pensar, se as respostas são não, mova-se. Mova-se porque você precisa se gostar e se reconhecer. Então, se não está gostando, então como você pode fazer para gostar? Porque autoestima, para se ter ela, para se descobrir o nosso valor, porque é disso que eu estou falando, do valor que eu me dou independente do que qualquer pessoa esteja falando ao meu redor. Então,
o que acontece comigo quando eu me reconheço e aceito? Primeiro que eu sei que eu não sou perfeita, né? Eu sempre brinquei, né? Eu não sou perfeita, né? Porque eu sou humilde, né? Se eu não fosse humilde, eu seria perfeita. Não, brincadeira, né? Mas tá entendendo? A gente, quando não tá bem, julga a si e julga os outros. E é um carrasco. É um nojo de conviver com esse tipo de pessoa. Só que a gente tem que ter paciência, porque se vocês me perguntarem como se faz para ter autoestima, como se faz para se amar mais, é um processo, é longo. Só que é que nem dieta, né? Passei 5 anos para engordar 10 quilos e em 2 semanas eu quero perder os 10. Não, não existe isso. E mais, Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. E é um processo infinito. Porque nós estamos em constante mudança. Nossos padrões vão mudando. E graças a Deus. Só que por conta disso... Só que se agora aqui tu olhar pra mim, eu olhar pra ti e dizer, como é que tá a tua autoestima? E tu me disser, não, Elisa, não tá boa. Por isso que inclusive eu tô assistindo a tua live. Tá. Há quanto tempo faz que tu percebe que a tua autoestima não tá boa? Algum dia tu já percebeu que tu estavas tendo uma autoestima boa? No sentido de se amar, de se dar valor. Se inchou, como que tu estavas? Tu conhece essa sensação? É uma sensação de empoderamento, de tranquilidade, né? De as coisas estarem equilibradas. Agora, se não, isso quer dizer que faz uma vida inteira que tu tá aí. Onde tu tá? Reclamando provavelmente das mesmas coisas. Já parou pra pensar que tu pode ter ganhos em estar na merda que está? A gente chama isso de ganhos secundários. Ganha sim, ganha reclamando, tendo a atenção dos outros. E aí tu vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Só que daí tu usa teu tempo como? Se a gente quer trabalhar nosso time, tem que usar teu tempo focando no que te faz bem. Treinando esse parar de reclamar, né? Então, se tu não está feliz, uma das coisas que eu percebo muito as pessoas é falando assim, eu vou ser feliz quando? Pra mim eu me amar, eu preciso disso, pra não sei o que, isso. Aí tu vai sempre utilizando uma condicional, que nem sempre acontece, e mais do que isso, muitas vezes ainda deposita nos outros, quando tu diz assim, eu não estou me sentindo amada. Quando a gente começa com esse discursinho assim, nesse discursinho que envolve um terceiro, uma outra pessoa, tem sempre que se fazer uma autorreflexão. Isso que tu tá cobrando, tu estás fazendo pelos outros? Porque senão, tu tá fazendo uma projeção no outro. E tá sendo muito trouxa. Porque um buraco que é teu, tu tá fingindo, tu tá fazendo com que o outro tape. Eu digo isso porque eu já fiz isso. E o dia que eu me dei conta, foi muito louco. Mas também foi libertador. Porque eu percebi que eu tava cobrando da pessoa que tava comigo, que fosse de uma maneira que eu tava faltando. E é muito engraçado, porque quando tu começa a cobrar, tu cobra exatamente uma coisa que tu tá faltando. E aí, então, eu comecei a fazer assim. E toda vez que eu queria começar uma DR, eu já sossegava o facho. O primeiro exercício era esse. Normalmente parava aí. Não tinha mais DR. Então, alguém de vocês se sente inadequado? Responde pra mim. Se sente assim, pequeno perto das outras pessoas? Sabe quando a gente parece que chega num grupo e vai se sentindo pequenininho, pequenininho, até tu chegou mais ou menos bem, mas daí tu vê aquele pessoal e começa a se sentir inadequado, começa a se sentir, tipo, sabe o que tá acontecendo ali? O que eu disse esses dias, o que eu vou dizer hoje no próximo post, né? Fuja das comparações. Isso é uma prisão. Osho disse, né? Compare-se. Tipo, toda vez que você se compara, alguma coisa nesse estilo, toda vez que você se compara, você perde. Te preocupa contigo, com a tua vida. Só que vejo muita gente não passar em concurso porque está muito mais preocupado com o que os outros que estão fazendo. Vejo muita gente não tendo um bom relacionamento porque está mais preocupado em fazer a fórmula certa daquele outro casal que acha que está numa boa. Não! Faz bem feito o teu, meu filho. Te garante contigo, não com os outros. Busca as tuas fórmulas certas. É autoconhecimento. Então, tu tem que encontrar a liberdade, a alegria de ser tu. E não é fácil. Eu sei porque eu vou te dizer. Eu pago esse preço faz um bom tempo. E comecei a sentir isso esse ano.
Quando, por exemplo, eu não vou esquecer nunca, eu tava em Torres, que é onde meus pais veraneiam, e daí a gente vai lá. Já era agora durante o ano, e era um dia de manhã bem cedo, era 6 da manhã, e eu peguei e fui correr. E se tem uma coisa que eu sempre admirei foram pessoas saudáveis, olha a diferença. Não é magro, nem nada, é saudável. E eu sempre achava o máximo essas pessoas que levantavam cedo para ir fazer o esporte. E aí eu fui correr meus 10 quilômetros, e eu me dei conta que eu tinha me tornado essa pessoa que eu tanto queria ser. Essa pessoa que ama fazer esporte. Mas é desde 2007 que eu faço esporte, entendeu? Então são 12 anos para isso entrar na minha rotina. 12 anos para isso virar o que a gente chama de uma âncora de bem-estar. Âncora é um estímulo externo que me causa uma sensação externa. Então, se eu não estou bem, eu vou fazer um esporte, eu vou me movimentar. Pronto. Então, o que acontece com a gente quando não tá se gostando? Tu tá focando, sabe no quê? No que tu não gosta, no que tu não é. Oi, Rafa. E quando a gente foca no que nos faz mal, no que a gente não gosta, no que a gente não aceita, olá, isso se expande. Tu só enxerga isso. Tu dá zoom nos teus defeitos. E tu tem que parar de fazer o foco nisso. E como eu falei esses dias, e vou falar hoje, quando a gente usa a comparação, é um tiro no pé. Então, hoje, quando eu me comparo com alguém, sabe o que eu faço? Uso de trampolim, uso de mola propulsora. Eu me inspiro na pessoa, porque senão a gente tá com invejinha. É o egozinho que tá se manifestando. E meus filhos não vêm pensar que a gente tá sempre com a autoestima lá em cima. Mentira! Tu tá todos os dias felizes, não me vem com essa tirania da positividade aí. Que ainda que eu trabalhe com desenvolvimento humano, eu tenho pavor desse discursinho. De bom dia, boa tarde, boa noite. Não me vem com, olha, que quer me ver ficar puta com isso. Não, tem dias que a gente já acorda cansado. Tem dias que a gente já não tá com saco, que se alguém cruzar na frente a gente quer descontar. É pra fazer isso? Claro que não, né? Somos pessoas civilizadas, amor, amigos. Mas vão ter dias que tu realmente não vai estar bem. E a mulherada aqui, ó, que tem TPM, que sofre com sintomas da TPM, que incha, essas coisas assim, bom, nós mais do que ninguém sabemos o que é isso, né? Mulher com autoestima na TPM, se ela é do tipo que sofre com sintomas da TPM, é raridade. Olha, eu lembro poucas vezes que eu me senti super bem quando eu estava na TPM. E é instantâneo, né? Veio a menstruação, parece que muda, né? Uma chavezinha. Então, não é fácil, de maneira nenhuma. Só que o que acontece? A gente tem que cuidar com o que a gente quer ser. A gente tem que se inspirar. E aí parar com mimimi, parar com historinha, parar com desculpinha. Ai, mas é difícil. Quando eu começo a escutar isso dos meus clientes, ai, mas é difícil, ai, mas isso, ai, porque eu tenho filho, ai, porque eu não tenho tempo, eu tô só escutando. Blá, 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 eu esqueci, desculpinha, só tô escutando historinha. Ou eles, é muito engraçado quando eu tô atendendo, eles já vêm assim, ai, eu sei, tu vai dizer que é historinha. Então nem me conta. Porque a pessoa já está se justificando. Porque quando a gente quer, a gente paga o preço para viver a alegria e a liberdade de ser quem a gente quer ser. De se amar pelo que a gente é. Com defeitos, com qualidades. Mas na hora que tu não estiver bem, tu não vai pegar teu chicote e vai começar a dizer isso, comeu a mais mesmo, não estuda mesmo, fica procrastinando, aí já tá te enrolando, tá com preguiça de fazer as coisas. Não, tu vai parar e tu vai te entender, tu vai te acolher e vai tomar uma atitude. Porque quando a gente percebe, nós somos os nossos piores inimigos. E eu fui durante muito tempo a minha pior inimiga. Eu me maltratei muito. Mas também busquei ajuda para me entender por que eu fazia isso comigo. Para poder mudar. Para poder, quando vinham aqueles momentos em que eu ia começar o autoflagelo, a dizer, não, só um pouquinho. Eu não aceito mais me fazer mal. O que a gente faz com isso? É a mesma coisa que tu tá, por exemplo, tu tem uma mochila nas tuas costas e tu vai vivendo os dias, vai passando os anos. E aí acontecem as coisas e tu tropeça numa pedra. E nessa pedra, ela tá ali envolta de aprendizado e sofrimento. E aí tu pode escolher pegar essa pedra com todo o peso dela, sofrimento e aprendizado e botar aqui dentro. Ou só pegar o aprendizado e levar contigo. E não carregar mais peso do que nós já temos no nosso dia a dia. Então é isso que eu deixei de fazer comigo.
Hoje, quando eu percebo que eu vou começar meu mimimi, que eu vou começar a me desvalorizar, eu disse, não, só um pouquinho. Tá, fiz merda, caguei, tá certo, não devia ter feito isso. Então tá. O que eu fiz de errado? Isso. O que eu tenho que aprender com isso? Como é que eu vou agir da próxima vez? Assim. E basta. Ah, Elisa, mas não é fácil fazer isso. Não, claro que não. Só que é treino. E tu começa a ver que não adianta tu te identificar com essa emoção. Porque o que acontece? Tu começa a pensar. Pensar, isso é programação neurolinguística. Pensar. Isso começa um fluxo infinito dentro da tua cabeça. E esse fluxo infinito se torna uma emoção, um sentimento. Se tu deixa ele tomar conta, tu passa a ser esse sentimento. Por isso que a gente fala sobre... a autoestima também está ligada muito ao bem-estar, ou o estado emocional que tu estiver sentindo, né? A fisiologia. Porque se eu tô triste, eu vou me apequenando, eu vou ficando assim. Mas se eu tô feliz, se eu tô bem, né? Mulheres, posição de mulher, maravilha. Fisiologia, tu não consegue ficar triste assim. Mas tu consegue ficar triste assim. Entendeu? Então, tu tem que refletir. O que tu tá fazendo contigo? E outra, muitas vezes a gente vai degringolando. Ok, se algum de vocês está assistindo essa live e teve algum estalo e pensou, agora eu vou mudar. Eu tenho mais uma coisa para te dizer. Muda, isso aí, e me chama, que eu vou te ajudar se precisar. Só que o que veio de toda a tua vida te trouxe até aqui. Só que muitas vezes a gente fica se comparando com algum padrão que a gente atingiu no passado. E aí o que tu faz? Ai, mas se eu fosse assim... Mas se eu fosse assim, mas quando eu voltar, isso, e vai vivendo o passado. Não. Tu vai começar daqui pra frente. Como que tu quer ficar? É foco no que te interessa, em como tu pode ficar com tudo que tu veio. Mulherada vai entender agora o meu exemplo. Por exemplo, durante um bom tempo tu conseguiu e daqui a pouco tu emagreceu um monte, e aí daqui a pouco tu voltou engordada e teve filho, mudou todo o teu corpo. Mas daí tu quer voltar naquele padrão. Num padrão em que teu corpo já mudou, teve idade... Teve filho, toda uma mudança. Mas tu quer voltar para aquele padrão. Isso é possível? Claro que não. Ou ao menos é muito difícil. E tem mulher que consegue, inclusive, ficar muito melhor. Mas não com esse foco. O foco tem que ser no que tu pode fazer daqui para frente. Porque a tua realidade, lembra? Reconheça-se. Aceite. Aceite teu estado atual para poder mudar. Não é para ficar condescendente com isso. Então, tem que refletir para ti. Tu tem que fazer dentro das tuas possibilidades. Eu sempre digo isso. Quando eu tinha mais 21 quilos, eu queria emagrecer. Porque eu sempre disse, eu não me aceito gorda. Mas sabe por quê? Porque eu sempre soube que eu podia ser mais. Eu sempre soube que eu podia ser melhor. Eu sempre soube que era eu que estava me auto-sabotando. E não era a questão dos números que estava fazendo a diferença. Era a questão do que eu estava fazendo comigo mesma. Confirmando crenças limitantes de que é genética e tudo. Aí tu começa a estudar sobre isso, tu vê que não tem nada disso. Mas que se tu tem uma crença, tu confirma ela com as tuas atitudes. Aí tu começa a perceber, tu diz, opa, tô percebendo. Então eu posso mudar. E aí as coisas vão, sabe, no andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando. E aí quando tu vê, tu já nem briga mais com a comida. Tu emagrece nem sem se dar conta. Comendo. Sim, foi isso que aconteceu comigo agora esse último ano. Mas porque tu tá ali. Tu tá entendendo o que tá contigo. Então, assim, não me vem também buscar a validação dos outros. Porque normalmente quando a gente não tá com a autoestima boa, que ela tá baixa, a gente não tem recursos aqui dentro. E ok, tá tudo bem. Busque uma ajuda. Mas não busca validação nos outros. Ou seja, tu faz e quer o reconhecimento. Faz e quer um muito obrigado. Faz e quer que a pessoa viu. Que é sempre um feedback positivo. Se vier alguma coisa que não é muito boa, porque tu pediu a tal da crítica construtiva, quem é essa pessoa para estar falando? Para! Tu não precisa da validação dos outros para ser feliz. Muito pelo contrário. Se tu faz a coisa pros outros, o outro tá preocupado com ele, não tá preocupado contigo. Tira aqui do teu umbigo. Desculpa, é meio realidade nua e crua, mas é. Tu não precisa da opinião dos outros, mas tu fica nessa prisão. Ah, é porque eu me importo. Isso é quando a gente começa a se comparar. Essa maldição da comparação. Não. O outro, tu tá olhando... E daí uma coisa que é muito interessante, né? A gente olha pro outro como se ele não tivesse dores. Acaba sendo até uma maneira de menosprezar. Só que todos nós temos as nossas dores. E quando a gente fala em autoestima, a gente leva muito pra aparência, né? Mas tá, vamos pra um exemplo. Pensa numa mulher linda numa festa. Linda.
Tá, ela tá lá, linda, maravilhosa na festa. Só que ela tá com cara de cu. Nojenta. No canto dela. Aí tu começa a olhar pra aquela pessoa que é linda. Tu acha ela bonita ainda? Quando tu tá querendo... Ah, porque se eu for mais bonita, se eu for mais magra, se eu for mais autoconfiante, eu vou ser feliz como aquela pessoa. Tu tá querendo, na realidade, algo no teu físico ou algo além? Quando a gente não tá se sentindo bem e diz que a gente tá com a autoestima baixa e refere que é a nossa aparência, tu tem certeza, mas tu tem assim, ó, garantido pra ti, que se tu tiver com o corpo que tu quer, tu vai ser feliz? Por que eu tô usando esses exemplos? Pra mostrar que a autoestima é muito mais do que isso. A autoestima é o valor que nós nos damos. E aí tu bota alta, gorda, magra, tu vai, assim, ainda que tu esteja muito feia, deformada, tu vai saber teu valor. Eu conheço pessoas que nasceram com uma condição chamada névos. Ou seja, a pessoa nasceu com o rosto todo, 98% preto, como se fosse uma mancha. E aí ela, hoje, a Nath, ela tem um Instagram, @lovemydots. E aí o que acontece hoje em dia? Ela trabalha justamente a jornada do herói. Tu olha pra ela falando com a gente, tu nem enxerga de tão linda que ela é por dentro, de tanto que ela se ama. Tu enxerga isso nela. E aí, eu, e provavelmente tu, a gente sim fica pequena perto dela, mas sabe por quê? De tanta merda que a gente já disse pra nós mesmas, de tanta coisa que a gente já se autoflagelou, sendo que eu não sei se algum de vocês tem alguma condição física especial que te diferencie de mim, do que normalmente nós somos natural. Mas se não, minha filha, tu tem um templo sagrado aqui. Liga teu foda-se, é uma tecla poderosíssima. Ah, eu divo toda vez que ligo ela. Nossa. E às vezes não tô me sentindo muito bem, boto a roupinha e ó, saio caminhando assim. Ao menos eu tô acreditando que tô divando. E faz toda a diferença. Oi, Pablo. Toda a diferença. Então, o que acontece? Tu também tem que te planejar, tem que te organizar pra isso, pra tu ter essa autoestima. E aí, quantos de vocês fizeram promessas de ano novo? Ou pós-carnaval? Ou porque eu vou mudar meus hábitos? Quantos de vocês cumpriram essas promessas? Agora tu imagina uma pessoa... Oi, Márcia. Agora tu imagina uma pessoa que prometeu que ia fazer algo pra ti, mas algo importante pra ti. E ela não cumpre. Como que tu te sente? Decepcionado, frustrado, chateado? Pois é. Quando tu não cumpre as coisas que tu te comprometeu contigo mesma, o que tu tá mostrando pro teu cérebro? O que tu tá te mostrando pra ti mesmo? Que tu é um fracasso. Que tu é incapaz de fazer as coisas que tu... Ah, é porque ficou difícil, porque não sei o que. Daí começa mimimis, desculpinhas, as historinhas que a tia Elisa não quer ouvir. Porque eu ajudo quem quer ser ajudado. Mas pode vir. Te tiro do fundo do poço puxando pelos cabelos. Mas não me vem com historinha. Eu vou te ajudar a não enxergar elas. Pelo contrário, a tirar todas elas. E aí tu achar teu ponto de equilíbrio. Sendo tu. Vendo teus pontos fortes, teus pontos fracos e aceitando e acolhendo tudo isso porque nós somos seres humanos. Isso eu vou te ajudar. Se tu quiser se ajudar, né? Porque eu não faço ninguém entrar em ação. Mas a gente reflete sobre isso. E as fichas vão caindo e tu vai vendo o que tu faz contigo mesmo. E aí, ao se autorresponsabilizar, ao se comprometer contigo mesmo e começar a dizer, porque eu vou fazer, vai lá e faz, tu começa a mostrar pra ti o quanto tu é capaz. E se tu é capaz de uma coisinha, daqui a pouco tu é capaz de mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. O primeiro não é dificílimo, porque tu quer agradar os outros. Porque os outros não vão gostar de mim. Mas não é dizer não, pessoas, é saber a hora de dizer sim. Porque toda vez que tu começa a dizer sim pros outros e diz não pra ti, tu te culpa, tu tem a ressaca moral, tu te acha um bosta. E a autoestima, ó, vai cada vez mais baixa. De alto não tem nada, só mais baixa, 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 baixa. Tu precisa te comprometer contigo. Não é fácil. Mas é cada coisinha que tu faz pra ti, tu vai enxergando teu valor. Sabe por quê? Porque tu merece. Eu mereço. Nós merecemos. Todos nós viemos para essa terra para ser felizes. É a maior busca do ser humano, é ser feliz, e eu sou feliz ajudando os outros. Ajude, sirva.
Não cobre depois. Não é assim que as coisas funcionam. Quando um fica naquela de porque eu fiz isso e tu fez isso e não sei, fudeu. É um atacando o outro. Ninguém tá se escutando. Então, comprometa-se consigo mesmo. Porque toda vez que tu fica prometendo alguma coisinha, porque semana que vem eu começo a dieta, porque esse ano, o próximo ano vai ser diferente. Já percebe que se tu tem esse padrão, quantas outras coisas na tua vida tu não tá carregando esse padrão junto e tá ficando na merda? Porque isso a gente não faz só com uma coisa. Isso é uma forma de decidir que tu aprendeu. E se tu aprendeu a decidir dessa maneira, tu vai continuar fazendo isso. Não é só pra uma coisinha na tua vida. Daqui a pouco tu não faz teu trabalho direito, não te relaciona direito. E aí essa falta de comprometimento consigo reflete com os outros. E aí percebe o buraco que tu tá te enfiando, a realidade que tu tá criando pra ti. Isso vai muito além. Muito além. Porque quando a gente não se ama, a gente reflete isso pros outros, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e tudo mais. Ó céus, ó vida, ó azar. Se vier com o estereótipo de vítima, acabei de postar um feedback de uma pessoa, né, nos meus stories sobre vítima, que a gente fez uma sessão de comunicação genética justamente porque ela tinha esse padrão que ela trazia desde a infância, uma mulher já de 40 anos. É a libertação dela de entender de onde vinha, né? De buscar essa atenção como vítima. E agora poder ser ela. Meu filho, outra coisa. Então assim, para de empurrar com a barriga. Para de esperar que as coisas caiam do céu, esperar que venha pra ti. Tu tem que fazer por ti. Tu é teu maior, melhor e suficiente motivo pra fazer as coisas. Mas não sei o que, não sei... Para, não começa a racionalizar, que aí dá merda. Se tu não tá te sentindo bem, foi porque fez isso até agora. Aí não dá, né? Então, e aí? Quais são as tuas desculpinhas, historinhas, mimimizinhos pra não fazer as coisas que tu gostaria de fazer e que estão te deixando chateado? Vai pensando, vai refletindo. Porque muitas vezes começa, eu não consigo gostar de mim, eu não consigo me amar, eu não consigo, porque se eu fosse mais eu seria, porque se eu fosse mais bonita eu seria. Tá, mas se eu fosse mais assim como tal pessoa eu seria mais feliz. Tá, mas isso que tu tá refletindo, que o outro tem, e tu acha que se tu tivesse aquilo que o outro tem, tu seria mais feliz. O que te faz querer ser mais parecido com essa pessoa? Para e pensa. Será que no fundo tu não tá só imaginando que se tu tiver essas coisas que te faltam, tu vai ser feliz? Eu me vi no início desse ano pensando, se eu parar a racionalizar, eu tenho tudo. Tenho um relacionamento com um cara legal. Tô construindo a minha carreira, tenho minha família, tenho saúde e tal. Tenho pessoas que gostam de mim, mas eu não tava feliz. Eu tinha uma tristeza tão grande aqui dentro, tão grande, tão grande, tão grande. As lágrimas não secavam. Eu não sei se era depressão, o que era, mas assim, eu não estava feliz. Era algo que transbordava em mim. E aí eu fui atrás de ajuda. Fui atrás de ajuda para descobrir o que estava acontecendo. Mergulhei de novo nesse autoconhecimento. Ainda que eu trabalhe com isso, sim, eu busco ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E aí eu decidi que nunca mais eu me maltratava. E hoje eu enxergo o meu valor. E cada vez mais eu honro quem eu sou. E quem eu estou me tornando. Por conta dessa luta de estar sempre em evolução, sempre melhorando. Então assim, a gente fica falando de defeitos. Porque eu tenho nariz grande e tal. Aí tu bota numa foto. É como se tu tivesse assim, sabe quando a gente pega a foto pra se olhar e faz zoom, fecha, zoom, fecha? A gente fica dando zoom nos nossos defeitos. Mas e se tu desse zoom nas suas qualidades? Como é que ia ser a tua vida? Sabe? Troca o pensamento. Isso é treino e repetição. Treino e repetição. Encontra o que tu gosta dentro de ti. E toda vez que a gente vai se descrever, tu diz, porque eu gosto do meu cabelo, porque eu gosto dos meus olhos. Não, tu vai dizer que eu gosto da minha garra, eu gosto da minha determinação, eu gosto que eu sou incansável, eu gosto que eu sou leal. A gente vai dizer isso. Esse é o nosso valor. Claro! Claro que o físico ajuda a se sentir bem. Claro!
Então trabalhe se é isso que está te deixando mal. Faça por onde? Mas não, o pessoal prefere sentar a bunda no sofá, tô apontando pro sofá que tá do meu lado, e ficar assistindo Netflix. Dá trabalho se tornar quem a gente quer ser. Dá muito trabalho se tornar quem a gente quer ser. Mas vale a pena. É libertador. Sabe por quê? Porque só depende de nós. Só depende de nós. Não vou ficar falando aqui sobre ganho de peso, acima de peso, essas coisas assim, porque isso dá gancho para outra live. Porque sim, hoje em dia eu ajudo pessoas a descobrirem dentro da sua mente o que as faz querer comer. O que as faz ter uma relação desequilibrada, até mesmo de compulsão, às vezes, com a alimentação. Para quê? Para justamente ela aprender a controlar suas emoções, entendê-las para não descontar na comida e a partir disso ter uma relação saudável e equilibrada. Só que isso é um outro papo, não é o nosso papo. Aqui, a autoestima, ela está diretamente ligada com se conhecer. Não tem como ser diferente. Com se olhar no espelho, vai lá depois da live. Aqui no sul tá frio, então eu diria, liga o aquecedor, o ar-condicionado quente e vai pra frente do espelho. Nu mesmo. Te reconhece. Não é pra ficar apontando defeitos, é pra tu te reconhecer. E aí, a partir do teu corpo, tu vai começar também a olhar pra dentro. Que é de onde tem que partir sempre a nossa visão. Mas te olha mesmo. E começa a focar no que tu acha bonito. Que tá aqui, que tá aqui. É muito louco esse exercício. Mas é muito legal. Elisa, tu já fez? É claro. E às vezes eu faço. Quando eu não tô bem, eu vou lá e olho. Porque eu sei que tem uma pessoa batendo aqui dentro. Eu sei do meu valor. Tá vendo a diferença? Então, eu me reconheço nessa pele. Eu me reconheço nessa pele. Acho que é uma das frases que eu mais podia dizer. E claro que se a gente está se sentindo bonito, é mais provável ainda que eu vá me sentir melhor. Mas qualquer coisa nesse estilo, a gente tem que fazer por nós, não pelos outros. Se depois, tu com tipo que ego, né, somos seres humaninhos, tu vai te exibir um pouquinho, são outros 500. Mas outra coisa, quando a gente fala sobre homem ficar forte, mulher ficar magra, tem uma outra coisa muito importante a respeito disso. Tu tá conseguindo mostrar, a partir desses resultados que vão surgindo externamente, pra ti, que tu consegue. Porque quando a gente começa a se comparar com os outros, vem um sentimento de fracasso e de que falta algo. Mas tá, quando tu decide ser o protagonista da tua vida, porque agora eu vou fazer, eu vou acontecer, o que acontece? Tu começa a colher os resultados dessas atitudes, disso que tu tá acreditando. E quanto mais dessas pequenas coisas que tu prometeu pra ti, tu te comprometeu e começou a colher os resultados, mais tu mostra que tu é capaz. Mais tu mostra pra ti mesmo teu valor. Começa a perceber o X da questão, como as coisas estão entrelaçadas. Só que sim, tem que olhar pra dentro. Tem que saber de onde tu vem, saber o que está acontecendo. Todos nós temos a capacidade de criar. Eu aceito a circunstância que eu tô. Eu tenho uma realidade, não dá pra ficar brigando. Ah, porque se meu pai tivesse feito isso, mas isso... Não, para, tu tá culpando os outros. A vida é tua. O que na tua realidade tu não tá gostando? O que na tua realidade tu julga que tá fazendo com que tu tenha uma baixa autoestima? Ah, e se eu fosse mais seguro? Seguro com relação a quê ou a quem? Ah, com relação ao meu corpo. Bom, de novo, cíclico, né? Seguro com relação ao meu trabalho. Então, são competências, habilidades dentro do trabalho que eu vou ter que desenvolver para me sentir seguro. Quando eu estou insegura é porque ou estou me preocupando com a opinião do outro, ou porque eu não sei o que eu estou fazendo. Tá, mas se eu não sei, isso quer dizer que se eu não sei é porque eu posso saber, porque já teve coisas que na vida eu não soube, então eu aprendi. E aí eu vou trabalhando essas competências. E quanto mais eu desenvolvo elas, porque existe uma coisa chamada neuroplasticidade, a gente pode aprender até o final da vida, só precisa ter treino e repetição, treino e repetição, treino e repetição, que a gente aprende. Quantas coisas tu não pode aprender a teu respeito? Se tu aprendeu a interagir com o mundo de uma maneira, e tu muda isso, ressignifica, pode ser comigo, coach, comunicação generativa, que são as técnicas da programação neurolinguística, com a hipnose ericksoniana, em que eu vou lá descobrir a causa na tua infância, porque a gente vai trazendo esses aprendizados. Se tu muda isso, muda a causa, o significado que tu dava,
pode mudar as consequências. Porque a diferença entre uma pessoa que tem sucesso e uma pessoa que tá lá na mesmice é porque a pessoa cai, aprende o que tem para aprender, se otimiza e ó, sai voando. Não fica de mimimi. Não perde tempo assim. Tá percebendo a diferença? É muito grande. É a mesma coisa quando a gente se sabota. Ah, é porque eu sou procrastinador mesmo. Isso, tá uma faixa agora. Procrastinador. Todos nós procrastinamos de uma maneira ou de outra. Só que quando tu começa a procrastinar as coisas que tu te comprometeu contigo mesmo, que tu começa a faltar com a disciplina, aí sim, não tem autoestima que aguente. Tu não faz nem por ti. Ah, mas daí faz pros outros, que é o bom samaritano. Que, meu filho, faz por ti primeiro. Uma das coisas que eu sempre falo, quando eu tô fazendo algumas ferramentas de coach, e a gente tá falando sobre contribuição social, minha opinião, né? Muitas vezes a gente fica preocupado que, devia estar fazendo um trabalho voluntário. Só um pouquinho. Eu acho muito nobre. Eu acho demais uma pessoa que faz trabalho voluntário. Mas eu só acho demais quando eu sei que dentro de casa ou com as pessoas mais próximas ela é foda. No sentido de ser uma baita pessoa. Porque é muito fácil a gente ser querido, legal, com pessoas que não nos deixaram nenhuma cicatriz. Só que são as pessoas mais próximas que a gente não tem paciência. Porque quando ela vai falar com a gente já sabe onde ela quer chegar. Quero ver tu te comprometer com essas pessoas. Com essas que tu já teve mágoa. Mas primeiro seja bom consigo. Te valoriza. Não vai perder o amor de ninguém. Porque antes de se amar, tem que ter o autorrespeito. E quando a gente se autorrespeita, a gente mostra o nosso valor para nós mesmos. Não faça coisas que você não tem vontade. Existe um poder de comunicação. Exercita. Não sabe? Pesquisa como falar com as pessoas. Não acuse. Só diga, olha, eu verdadeiramente não estou com vontade de fazer isso por conta disso, disso, disso. Comunique-se. Ninguém lê pensamento. Então, para e pensa uma coisa. E se eu te dissesse agora que tu só tem esse corpo? Que tu só tem essa vida? Que tu não tem como mudar nada disso agora, daqui pra frente? O que tu escolhe? E eu vou fechando a nossa live. Se vocês tiverem alguma pergunta, me façam, porque eu já vou encaminhando para finalmente, senão daqui a pouco despenca aqui a live com o Instagram. Se tu só tivesse esse corpo e essa vida, tá? Não dá pra mudar nada. Nada, 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 nada. Tu escolhe o quê? Viver se chicoteando ou aprender a ser feliz, a dar valor e a amar quem tu é e o que tu tem? Percebe a diferença nisso? Então, eu comecei a live perguntando como que a gente faz para se amar. A gente só ama o que a gente conhece. E tu? Tu te conhece? Tu sabe o teu valor? Eu só comecei a me amar depois que eu fui nas profundezas do meu eu. E é uma bosta ver que a gente não é perfeito. É uma merda ver que a gente tem um monte de monstrinho. E confesso que quando a gente trabalha com isso, a gente fica mais ainda assim, com as antenas ligadas. E hoje de manhã mesmo, eu percebi um padrão ridículo com o meu namorado enquanto eu dirigia. Um padrão que eu odeio. E eu fiquei mal toda manhã. Até que eu olhei pra mim mesma e disse, tá, mas por que tu tá mal? Porque eu errei, ele tem razão e era um monstrinho que estava se manifestando. E eu preciso descobrir como, de novo como, eu vou fazer pra mudar esse padrão de comportamento. Porque era uma mala sem alça que estava falando com ele. E eu não quero ser assim. Então, como eu quero ser? Foco no que eu quero ser. Então, como a gente faz pra se amar e se dar valor? A gente só dá valor e ama o que a gente conhece. Então, conheça-se. Reconheça-se. Aceite a sua realidade para mudar o que tu acha que tem que mudar. Não é para aceitar no sentido de desistir de si. Acolha-se. Se é umas coisas que eu ensino para os meus clientes, é te acolhe. A gente pega o chicote da autocrítica e fica se... Não, acolha-se.
Não se permita tratar mal. Então, permita-se tratar bem, com gentileza. Tu chegou até aqui na tua vida. Agora tu tem a oportunidade de escolher se tu vai continuar fazendo o que tu tá fazendo ou se tu vai fazer diferente. E aí, perdoe-se. Perdoe-se no sentido de deixar ir. Putz, deixei eu ficar aqui dessa... Perdoa-se. Perdoa-se, deixa aí, desapega e recomeça daqui pra frente. Porque a hora pra gente mudar nunca é tarde demais. Esses tempos me perguntaram, Elisa, mas tu acha que quando é a hora pra eu fazer alguma coisa? Eu disse assim, agora. Agora. Começa agora. Alguma coisinha. Ai, não sei o que fazer. Descobre. Quando diz que não sabe, é desculpinha já. Descobre algo pra tu te reconhecer. Pra tu te aceitar e talvez mudar o que tu acha que tem que ser mudado. Porque tu não tá feliz com aquilo. Eu não me aceito sendo um ser humaninho intolerante. Chata, mala. E também não me aceito sendo um ser humaninho gordo. Porque eu sei sempre que dentro das minhas possibilidades eu posso melhorar. E eu tenho o dever comigo mesmo, comprometimento disso. E toda vez que eu percebo que eu melhoro, que eu mostro pra mim que eu tenho essa capacidade de mudar, me desenvolver, ai, meu valor vai lá em cima. Porque eu tô conseguindo, cada vez mais, pagar o preço pra me tornar a pessoa que eu já sou e ainda posso ser. E esse preço é caro, é dolorido, mas é libertador. Eu me pego chorando, transbordando de gratidão. E é isso que eu desejo pra ti. Bom, gente, vou encerrando aqui a nossa live sobre autoestima. Espero ter contribuído um pouquinho, que alguém tenha tido algum insight, assim. Se teve, me manda um direct, conta pra mim o que achou. Me chama se precisar de ajuda, eu tô aqui. E a gente vai se falando também. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo enorme.